Caros amigos, estamos aqui mais uma vez, nosso canal Via Romana, hoje para comentarmos sobre as eleições municipais de 2016, que acabaram de acontecer no dia de ontem, dia 2 de outubro de 2016, no que diz respeito ao primeiro turno dessas eleições. Pois bem, há alguns pontos a destacar aí a respeito das eleições de ontem, né, das eleições municipais a nível nacional. O primeiro ponto é a aparente ruína do PT. O PT perdeu muitos cargos, muitas prefeituras, muitas cadeiras nas câmaras de vereadores, o que parece apontar para o fim do Partido dos Trabalhadores, para a alegria de muitos e tristeza de outros, não é? O fato é que a Lava Jato e o impeachment da presidente Dilma teve um impacto terrível sobre o PT. Inclusive, há poucos dias atrás, sofreu um novo baque com a Gleisi Hoffmann se tornando réu da Lava Jato, né? Então, assim, parece realmente irreversível a destruição, a queda do PT. Vamos ver em 2018. O teste final será em 2018, quando aí sim saberemos qual será, né, o impacto de tudo isso sobre o PT, na medida em que nós teremos aí eleições estaduais, eleições federais, que são muito mais importantes, né, e aí veremos com que tamanho o PT vai ficar depois das eleições de 2018. Eu suponho, pelas eleições que aconteceram ontem, que o PT vai reduzir muito de tamanho e talvez até possa acontecer aí um refluxo de muitos membros do PT para outros partidos de esquerda, né, e talvez até para partidos de centro, que é o que nós vimos um pouco ontem, né? Muita gente aí, por exemplo, votando no PSOL, muita gente ligada ao PT, a PCdoB, etc., que votava no PT tradicionalmente, né, porque geralmente PCdoB e PCB não apresentam candidatos, né, votaram no PSOL. O PSOL cresceu em algumas capitais, em algumas cidades. Isso é muito preocupante. Preocupante porque o PSOL é uma esquerda piorada em relação àquilo que representa a esquerda petista. A esquerda petista ela nasceu, de uma certa maneira, de uma organicidade, de um movimento sindical, né, de trabalhadores, operários, etc. É bem verdade que o PT não tem uma organicidade em relação à tradição brasileira. É um partido que bebe de uma ideologia estrangeira, que é basicamente o que? O socialismo. Os quadros petistas foram formados dentro de uma visão amplamente socialista, né? Não dentro de uma visão nacional, popular, que articulasse a ideia de luta por direitos trabalhistas dentro de uma tradição nacional popular, né? E assim, apesar disso tudo, apesar de uma certa falta de organicidade dentro do Partido dos Trabalhadores, sobretudo em relação à ideologia, a gente percebe que existe ali dentro, bem ou mal, alguma articulação com a vida real, né, da população, né? Surgiram algumas lideranças do PT ligadas a sindicato, ligada a movimento de trabalhadores, né? Mas não é o que nós vemos, por exemplo, em PSOL, né? O PSOL representa a esquerda droguista, a esquerda maconheira, a esquerda LGBT, que tem como principal foco de radiação a Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Não é à toa que Marcelo Freixo está aí no segundo turno. Marcelo Freixo recebeu, inclusive, uma grande votação na Zona Sul do Rio, o que prova, mais uma vez, que o socialismo não tem nada a ver com pobre. O socialismo é coisa de capitalista, de burguês. A grande burguesia, a alta burguesia do Rio votou em Freixo, né, o socialista libertário. Então o problema é que estamos vendo aí a ruína do PT, a ruína de uma certa esquerda e uma construção, né, de uma nova esquerda que, na verdade, já havia começado, melhor dizendo, muitos anos atrás, né? O PSOL, cabe lembrar, é uma dissidência do PT, que nasceu naquela época do mensalão, né? Um partido que nasceu sob a égide da ideia de que eram os éticos que estavam saindo do PT para formar o PSOL, então nasceu sob essa égide da ética, né? Olha, nós somos os caras que não nos corrompemos, nem nos corromperemos. Esse discurso moralista do PSOL
encontra eco, tem encontrado eco em vários setores da população, sobretudo aí entre uma certa classe média alta, entre funcionários públicos e uma classe universitária também. E também, por que não, entre estudantes secundaristas. Isso é muito perigoso, porque o PSOL ele é muito menos orgânico do que o PT. Né? Se o PT ainda tem conexão com alguma organicidade, com alguma realidade popular no nosso país, o PSOL não. O PSOL é puramente fundado em estrangeirismos, como por exemplo essas questões raciais, essas questões sexistas, né, de empoderamento da mulher, feminismo, ou questões ligadas à causa LGBT. Tudo isso vem de fora do Brasil, né, são esquemas de pensamento que vem de fora do Brasil, esquemas de movimento político-social que vem de fora do Brasil, mais notadamente dos Estados Unidos da América e da Europa, né, e que são exportados, né, importados, melhor dizendo, para cá, para dentro, né, com o objetivo seguinte, com o objetivo de desviar a atenção do verdadeiro problema. O verdadeiro problema nós já deixamos claro aqui diversas vezes no nosso canal, é o enfrentamento da casta bancária mundial, é o enfrentamento da nova ordem mundial, é o enfrentamento do globalismo mundial. É isso que realmente afeta o desenvolvimento do nosso país. Não é questão de racismo, não é questão de machismo, não é questão racial ou LGBT, etc. Não é nada disso. A questão é uma questão de ordem nacional versus aquilo que é global, aquilo que é mundial e que impede efetivamente o nosso desenvolvimento. Então o PSOL é apenas distracionismo, né, que é consumido por uma elitezinha que acha que entende alguma coisa de política, né? Então, o primeiro dado que nós percebemos aí dessa eleição é isso: a ruína do PT, né, e a formação de uma nova esquerda articulada em torno do PSOL, uma esquerda libertária, uma esquerda completamente fantasiosa, completamente delirante e que acredita que um país pode ser construído na base do libertarismo, né, onde se defende, por exemplo, direitos amplos para criminosos, onde se defende a liberação da maconha, onde se defende a causa sodomita, né, e aí a grande questão que fica é como, né, sujeitos com esse tipo de pauta poderão governar, né, um estado, um município, um país. É realmente complicado, porque o Brasil vive uma desordem em vários níveis, né? Esse pessoal do PSOL está aí justamente para quê? Para não colocar ordem em absolutamente nada, né? Os caras defendem inclusive até o fim das polícias militares. Vocês imaginem, né, o que significaria hoje o fim das polícias militares nesse quadro de criminalidade crescente no Brasil. Então, ao que parece realmente, é que o PSOL, né, é um braço do globalismo dentro do Brasil para criar a desordem que eles tanto desejam aqui dentro e aí fomentar aqui em nosso território aquilo que eles bem entendem, né? Porque é muito mais fácil você criar algo dentro de uma desordem do que num país ordenado, num país com um governo forte, um governo que tenha um objetivo claro, né, nacionalista, um objetivo claro de criar dentro da população uma disciplina, né, porque sem disciplina não se avança para lugar nenhum. E o que o PSOL quer é justamente isso, é o caos, é a indisciplina, é a loucura. Ontem mesmo o Freixo dizia numa entrevista que o compromisso dele era com a criação de uma cidade do Rio mais democrática. Quando eles falam de democrático, eles falam justamente de uma cidade mais libertária, onde, por exemplo, você possa fumar maconha nas praças sem ter a possibilidade de ser reprimido pela guarda municipal, né? Onde você possa ter uma cultura da favela amplamente promovida, amplamente apoiada pelo poder público, né? Sem que nenhuma correção, nenhum ajuste, nenhum processo civilizatório seja feito, né, em cima daqueles meios sociais favelizados. Então a ideia justamente de democracia para o PSOL é a ideia de caos, né, a ideia de libertarismo, né, em termos morais, né, e coletivismo em termos econômicos. Quer dizer, a soma, né, do que há de pior no socialismo, né, do que há de pior
no ideário de caráter comunista, né? Bom, há também, a gente percebe essa queda do PT, um refluxo para a rede, né, que representa aí o ambientalismo, é outra face do globalismo aí no Brasil. Então é muito preocupante o que está acontecendo, quer dizer, um refluxo do eleitorado do PT para a rede e para o PSOL. O que virá daí, com certeza não será nada bom. Isso faz a gente até sentir saudade do PT, porque essas esquerdas, rede, PSOL, são muito piores que o PT, muito piores, né? Porque aí nós já não temos apenas mais a corrupção sistêmica, a ideia de criação de um projeto de poder de um partido, que era o que caracterizava o PT, né? Mas sim a implementação de um projeto realmente globalista no Brasil, seja pela rede através do ambientalismo, ou seja do PSOL através desse libertarismo moral, né? O PT, de fato, abrigou muitas tendências relacionadas a ambientalismo, a libertarismo moral, mas não com a ênfase da rede, nem com a ênfase do PSOL. Então parece realmente que o Brasil está entrando numa nova fase, né, onde os grandes senhores do mundo descartam o PT, né, e vão investir pesado nesses dois partidos, que vão polarizar o eleitorado de esquerda no Brasil. Por outro lado, nós vimos aí também o que? Um grande número de pessoas se abstendo de votar nessas eleições. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, na cidade do Rio, nós tivemos 1 milhão de abstenções. Quer dizer, o Marcelo Crivella recebeu 800 mil votos, foi o mais votado. O número de abstenções foi maior do que a quantidade de votos do candidato mais votado, o que mostra o seguinte, o que mostra que a democracia está em crise. O país está dando um recado. Isso não foi só no Rio, isso foi generalizado em quase todos os municípios do país. Nos grandes municípios, nas grandes cidades, foi mais acentuado. Isso mostra que o Brasil está dando um recado. A democracia já não consegue mais representar a população, representar os anseios da população. É o que a gente vem dizendo há muito tempo, né? A democracia no Brasil é algo absolutamente artificial, né? Os partidos não representam a realidade orgânica da população. Os partidos não representam nada de real. São poucos os partidos que têm alguma representatividade ideológica. A grande maioria representa apenas grupos de poder econômico e político que se articulam para saquear prefeituras, saquear estados, saquear a federação e assim por diante. Então, urge realmente repensar a democracia no Brasil. Essa democracia que nós temos aí, liberal, partidária, ela não dá mais certo. A população deu esse recado ontem nas urnas. Ela não dá mais certo. Nós temos então que começar a defender, como nós defendemos aqui no Via Romana, a ideia de uma democracia orgânica. O que é democracia orgânica? Democracia orgânica é a democracia onde os grupos, os segmentos sociais elegem os seus representantes. Por exemplo, você tem ali o grupo dos caminhoneiros, eles vão eleger um representante para pleitear os seus interesses dentro de uma Câmara, dentro de uma Assembleia. Você tem ali os representantes dos médicos, você tem ali o representante dos patrões, né, daqueles que trabalham, sei lá, na área de construção civil. Então você tem que ter essa organicidade, né? A sociedade tem que ser representada dentro do nosso poder político, e ela não é representada, né? O que nós vemos também é que, por exemplo, em muitas cidades aí, o PMDB ganha com margem de votos muito alta, consegue um grande número de cadeiras para as câmaras de vereadores, porque o PMDB é basicamente um partido de coronéis, né, homens que têm algum poder econômico nas suas respectivas regiões, que organizam verdadeiras máfias políticas, né, para tomar conta de uma prefeitura, para saquear os recursos públicos, né? A característica do político do PMDB é basicamente essa. Então a gente vê que não é só no PT, não é só no PSOL, não é só na rede, é no PMDB, é no PSDB, ou seja, todos os nossos partidos aí, os maiores partidos da federação, né, estão marcados por essa chaga, né, de serem não representativos da população brasileira, dos anseios da população brasileira, mas sim dos anseios de certos grupos. Então é preciso repensar. Realmente a democracia no Brasil não representa mais absolutamente nada. O povo ontem deu um recado claro nas urnas, né? Um outro ponto que aparece aí é o seguinte:
Esse fenômeno das abstenções aponta para uma anomia política. E a anomia política, né, ela geralmente se traduz em caos, porque onde há anomia política, há falta de poder. Né? Porque é o seguinte, imaginem que no segundo turno do Rio, né, o Crivella vença, que é até o que eu imagino que vai acontecer. Daqui a pouco nós diremos por quê. Imagine que o Crivella vença, mas que ele vença, vamos dizer assim, com uma margem de votos pequena em relação à quantidade de abstenções. Com que base de legitimidade ele vai governar? Essa é a grande questão que se coloca. Por que aconteceu o impeachment da Dilma? Por isso, porque se a gente pegar a eleição de 2014, o número de abstenções foi muito grande, muito grande. A Dilma foi eleita com a maioria dos votos válidos, mas os votos não válidos foram tantos e tantos que isso criou, evidentemente, no país um ambiente de insustentabilidade, de ingovernabilidade. Então, é preciso pensar realmente o que está acontecendo, né, e caminhar para um novo modelo, porque este modelo realmente já não dá mais certo. A população já percebeu que para você ser eleito no Brasil, você precisa de muito dinheiro, você precisa de uma estrutura financeira muito grande, de uma estrutura política, e que essa estrutura política e financeira só é possível através de uma articulação que beira as organizações criminosas. Ou, vou dizer beira para não chegar a dizer que é igual, né? Em alguns casos é até pior do que certas organizações criminosas. Mas o fato é este, né? A população percebe isso. Quer dizer, não existe a possibilidade, por exemplo, do homem simples, do homem comum, de um trabalhador, né, de um professor, de um médico que não esteja articulado a estas máfias políticas de almejar um cargo público para tentar fazer alguma coisa pelo bem comum. Então as pessoas de bem não querem se envolver em política justamente por conta disso, né? Isso mostra claramente que esse modelo de democracia se esgotou e mostra também uma anomia política no país. A anomia política vai trazer consequentemente, como nós dissemos, a ingovernabilidade. E onde há um ambiente de ingovernabilidade, há caos. E onde há caos, há a necessidade de um poder forte. Por isso ontem, inclusive, comentávamos com alguns amigos que o Brasil pode vir a ter, né, daqui para frente, quem sabe, um governo autoritário, né, um governo que venha a ser instalado no país para colocar ordem nesse caos, porque, ao que nos parece, o Brasil caminha para um caos progressivamente, né? Existe, por exemplo, uma forte ideologização, né, da população cada vez maior. A gente vê isso pelas eleições do Rio de Janeiro, né? E também de São Paulo, onde o Dória venceu com uma margem significativa, né, onde o pessoal do MBL conseguiu eleger 6 vereadores, se eu não me engano, né? Isso mostra também que houve, né, um processo de adiantamento no sentido de ideologizar a população para uma via mais liberal, né, uma via mais libertária no campo, sobretudo econômico. E assim, isso tudo vai criar um caldo, né, muito problemático no país, o que exigirá em algum momento a intervenção de um braço forte, né, de um homem com um poder concentrado para pôr, né, o país no rumo. Realmente o Brasil parece chegar a um ponto em que, pela via da lei, a coisa parece que não irá mais se solucionar, né? E quando a via da lei já não resolve mais, é preciso usar a via da força, né? Inclusive nós advogamos, né, que uma das soluções para o Brasil não é apenas a democracia orgânica, ou seja, a ideia de uma representatividade popular, mas também de um poder forte, né? De um governo que apareça com o poder, de alguma certa maneira, concentrado para colocar em ordem aquilo que está em absoluta desordem. Uma das coisas que precisava ser feita aqui no Brasil era a moralização generalizada da nossa política, que passaria pela eliminação de diversas legendas partidárias, né? A eliminação de diversos políticos que deveriam ser jogados no limbo, né, no limbo político, ou seja, não deveriam nunca mais concorrer a nada, nunca mais pleitear nenhum cargo público e nem ocupar posições públicas, porque
são um verdadeiro câncer para o país, né? Então, me parece, que, ou melhor dizendo, nos parece que as urnas estão dando esse recado. As urnas estão dizendo: olha, nós não acreditamos mais que a via legal, né, seja possível de resolver nossos problemas. Nós precisamos de uma medida drástica, né, e, evidentemente, né, para implementar essa democracia orgânica no Brasil, né, essa mudança do sistema no Brasil, é só através da força, porque esses grupos que aí estão, né, e sobretudo também os grupos globalistas que têm interesse em manter o Brasil nessa situação, né, não permitirão que a coisa seja mudada. Então, que só realmente pelo uso da força. Aí, né, a quem fale de ditadura militar, etc. O problema de ditadura militar é que nós temos também um exército muito pouco consciente do seu papel no país, um exército muito subserviente a tudo isso que está acontecendo, né? Os oficiais de exército não têm, né, uma consciência política clara do que vem ocorrendo. Há, inclusive, dentro do exército brasileiro hoje, pessoas que apoiam, né, essas ideologias estrangeiras aqui dentro, né, a grande maioria, né, fazem, ou se não apoiam, fazem vista grossa. Eu conheço, inclusive, militares de alta patente que são até defensores do separatismo, né, que já disseram para mim: não, eu sou a favor do separatismo do sul do Brasil e tal. Quer dizer, como é que um militar, né, que tem a função de defender o território pode ter um pensamento desse? Então, nossas forças armadas estão arrasadas. O que tem que surgir no Brasil é uma nova elite, né, uma elite que venha moralizar realmente o país, né, mas moralizar de verdade, ok? Bom, sobre a questão da eleição do Rio, a situação no Rio é bem complicada, né? Parece que de todas as eleições aí municipais é a mais complicada, porque aí nós temos também dois projetos de poder, né, muito preocupantes. Um que é o do PRB, que é o da Igreja Universal, que é o do Crivella, né? E o outro que é o do PSOL, já comentamos aqui. Ao que nos parece, é muito difícil qualificar qual deles é o menos pior. Há quem diga que Crivella seria o menos pior. Eu não sei. Porque, assim, a gente precisa lembrar do seguinte: o Crivella está associado ao Garotinho. E essa associação entre Crivella e Garotinho é muito preocupante. O Garotinho, na época que foi governador do Rio, ele teve um programa chamado Cheque Cidadão. E esse Cheque Cidadão, ele era, muita gente sabe disso, ele era distribuído sobretudo para igrejas protestantes. Para quê? Para criar exatamente um curral eleitoral em torno de certos deputados ditos evangélicos, né? E assim eles poderem se reeleger com base nessa população que recebeu o auxílio do Cheque Cidadão, né? Ao que me parece, o que o Crivella vai fazer no estado do Rio, na prefeitura do Rio, se ele chegar ao poder, é a mesma coisa. Ele vai saquear a prefeitura do Rio para favorecer o PRB, para favorecer a Igreja Universal. Os recursos serão desviados, com certeza, para esse rumo, né, para esse caminho. E o Freixo, né, o grande problema do Freixo é justamente o que ele representa ideologicamente. É a esquerda delirante do Rio de Janeiro, é a Zona Sul dos maconheiros, é a Zona Sul LGBT, né, um grupo social que se caracteriza sobretudo pelo rentismo, né, não é um grupo empreendedor, né, é um grupo que muitas das vezes se caracteriza pelo fato de ter imóveis, de ter rendas, ou então de serem funcionários públicos do alto escalão do Estado, né, do governo, tanto federal quanto estadual ou até municipal. Então a Zona Sul do Rio ela tem essa característica, né? É diferente, por exemplo, do empresariado de São Paulo, que é um empresariado, digamos assim, mais produtivo, né? Essa Zona Sul do Rio ela é caracterizada por uma burguesia ligada ao Estado ou uma burguesia ligada ao rentismo e não tanto à produção, né? Então essa burguesia é a pior de todas, né? É a mais progressista de todas. O Freixo ele tem essa base social. E fora que, aquilo que já dissemos, né, o PSOL representa justamente a pauta, né, do racialismo no Brasil, a ideia das cotas, né, para índios, para negros, etc. Né, o PSOL representa, né, a pauta LGBT, né, que tem como finalidade destruir a malha moral do país, né, e sem malha moral um país não vai para frente, né, destruir princípios básicos da nossa organização social, né, princípios básicos da nossa organização como civilização brasileira, né,
Isso é muito preocupante, porque se o PSOL ganha no Rio, ele vai ganhar uma projeção muito grande, o Freixo ganha uma projeção muito grande, depois pode vir como governador e depois pode vir como presidente. Isso é preocupante. Então, assim, e o Crivella a mesma coisa. Quer dizer, se ele ganha como prefeito do Rio, certamente ele vai buscar o governo do estado, como já fez na última eleição, e quem sabe a presidência. Então nós estamos aí diante de dois projetos de poder muito complicados, muito complicados. Por quê? Porque esses dois projetos de poder, na verdade, eles representam dois estados dentro do estado, né? Eu me lembro aqui de uma passagem do livro do padre Henri de Lassou, chamada Conjuração Anticristã, onde ele fala de uma maneira muito enfática do perigo que os calvinistas representavam para o Estado francês no século XVI. Por quê? No século XVI estava acontecendo a reforma protestante na Europa. Então, assim, muitos países acabaram se tornando protestantes, como a Alemanha, né, Dinamarca, Inglaterra. E a França era um país fortemente católico, mas que começou a ter população protestante. E esses calvinistas, eles começaram a criar um verdadeiro Estado dentro do Estado, né? Um Estado paralelo. Tanto que houve guerra civil no país durante décadas, coisa que só foi resolvida no século XVII, né, com a subida da família de Bourbon ao poder, né? Aí houve uma pacificação e aí a França pôde encaminhar-se. Mas assim, o que acontece hoje no Brasil é exatamente isso, né? A Igreja Universal é exatamente isso, é um Estado dentro do Estado. A Igreja Universal tem um projeto próprio. A Igreja Universal não é algo orgânico, né? É algo que diga respeito à formação orgânica da nossa nação. Não. A Igreja Universal na verdade, a importação da teologia da prosperidade calvinista para o Brasil, mas levada ao extremo, né, da loucura, né? E a gente sabe que a Igreja Universal está associada aí a uma série de escândalos de corrupção, né, ligada a diversos partidos, né? Outra coisa também que é importante ressaltar aqui, a Igreja Universal está ligada ao tráfico de drogas, né, a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Quando a Igreja Universal tentou entrar em Portugal, houve uma investigação ampla em Portugal, pela Justiça de lá, sobre a ligação da Universal com a lavagem de dinheiro do tráfico, né? Não é à toa que ela conseguiu crescer tão rápido em tão poucos anos, né, com catedrais, igrejas magníficas aí, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Foi lavando dinheiro de laranja, lavando dinheiro do tráfico, etc., né? E assim, a gente sabe que o velho projeto do Edir Macedo é o governo federal, né? Então, o Crivella ganhar a prefeitura do Rio, o Edir Macedo dá um passo nesse sentido, né? E o Freixo é aquilo, né? O Freixo representa, né, uma série de forças internacionais, né, estão articuladas aí em torno de mídia, de ONU, de globalismo, etc., que querem trazer para o Brasil todas essas pautas ultraprogressistas, né? Hoje, por exemplo, os Estados Unidos é representado aí pelo governo Obama, né? E assim, isso não será nada bom para o nosso país. E se Freixo ganha no estado do Rio, na prefeitura do Rio, consequentemente, ele se torna um forte candidato ao governo do Rio. E ganhando ao governo do Rio, ele poderá vir aí como presidente da República, o que é gravíssimo, né? Vocês imaginem o que será a cidade do Rio governada por Freixo. Freixo que adota a política da frouxidão no combate à criminalidade. Quer dizer, a Guarda Municipal não poderá mais reprimir, né, cracudos, não poderá mais reprimir maconheiros, não poderá mais reprimir pequenos crimes ocorridos no centro do Rio, né? Os camelôs tomarão os espaços do centro do Rio, criando um verdadeiro caos urbano, que já existe, vai aumentar com certeza, né? Freixo chegou à insanidade de dizer que o problema da segurança do Rio era decorrente da falta de iluminação, né? Quer dizer, um sujeito que fala uma coisa dessas não merece receber voto, porque mostra uma completa alienação da realidade, né? É um sujeito que não percebe que o crime organizado, ele não é fruto puro e simples de problemas sociais, mas também de problemas morais. Ofereça, por exemplo, um salário de R$1.000 para o traficante sair do tráfico, ter um trabalho de carteira assinada. Ele não vai querer.
né? O problema não é simplesmente falta de emprego ou falta de oportunidade, é também um problema moral. Um problema que tem a ver também com a falta de estrutura familiar, contra a qual o PSOL luta, né? O PSOL não percebe também que grande parte da miséria das nossas favelas é falta de uma cultura, né? de uma política de civilidade dentro das favelas, né? Falta nas favelas não é só a falta do poder público ali dentro, né? Mas é também a falta de uma disciplina moral, a falta de uma cultura mais sólida em relação a certos valores, né? Porque sem esses valores realmente não há possibilidade de você sair de uma condição de miséria, né? É evidente que cultura, conhecimento, disciplina moral não vão trazer imediatamente riqueza. Isso seria ser calvinista, né? Acreditar que basta ter uma disciplina moral para você ficar rico, né? Aquela velha teoria da predestinação de Calvino. Não é nada disso, mas evidente que muitos dos problemas da favela, né, relativos aí ao tráfico, né, a alto índice de criminalidade, a alto índice de anomia mesmo, né, organizacional ali da sociedade internamente falando, né, dentro de um padrão civilizado, né, mais alto, é justamente falta de certos preceitos, certos valores. E evidentemente quando esses preceitos, esses valores aparecem, né, a situação social melhora. Se não sai por uma condição de absoluta perfeição, né, ideal, sai para algo melhor, né? A gente vê, por exemplo, falta de higiene, por exemplo, em muitos lugares aí de periferia, né? Isso não é só fruto da falta do serviço público de limpeza, mas é também falta de uma educação básica para a população. Então, assim, existe no pessoal uma visão de, não vamos idealizar a favela, a cultura da favela tem que ser respeitada, né? Então, assim, imaginem uma cidade governada por Marcelo Freixo, vai ser o caos absoluto. Imagine uma cidade governada por Crivella, né? Quer dizer, o saque da prefeitura, né, por esse pessoal articulado, da Garotinha, a Igreja Universal, vai ser algo magnífico, né, algo aterrador. Eu também acredito que se o pessoal vier a governar a Prefeitura do Rio, né, o que pode acontecer é também um saque, né, porque é comum nesses partidos de esquerda, onde estão no poder, saquearem o erário público, justamente para fortalecerem os seus próprios projetos, né, partidários, político-partidários, né. O PT fez isso em diversos lugares, fez no governo federal, fez em governos municipais, fez em governos estaduais, né, e eu não acredito que o pessoal vai fazer diferente, né, até porque a visão desse pessoal de tendência comunista é uma visão maquiavélica. Então eles entendem que vale tudo para fazer a revolução avançar. E se for necessário desviar dinheiro daqui e dali para você fortalecer o caixa do partido, eles farão com certeza, né? Então essa é a nossa análise que temos a fazer sobre essas eleições aí do dia 2 de outubro de 2016. A gente acredita que essas eleições realmente foram um marco divisório, mostrando que o país está cansado, que é preciso de uma alternativa real, né, e que é preciso entender que não há mais representatividade na democracia brasileira. A população cansou, o número de abstenções é muito grande. E se nós continuarmos nesse caminho, o caos é certo. Então o que nós temos que fazer? Pensar numa alternativa. A alternativa passa, entre outras coisas, pela ideia de democracia orgânica. E isso exige que a população comece a se organizar, né, e ir em busca realmente da criação de um novo sistema. Dentro desse sistema atual, eleitoral, sistema partidário que nós temos aí, muito difícil uma mudança real. É preciso que a população tome consciência disso, se organize e busque por conta própria mudar a situação através de uma ação de conjunto. Senão, realmente, o nosso país, o futuro dos nossos filhos, né, as futuras gerações do Brasil, talvez não tenham mais um país. Senhores, então por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.